Olá, eu sou morador da cidade de Três Lagoas. Eu me chamo Antônio Carlos. E desde criança eu conheço uma história que me deixava com os cabelos arrepiados. Quando criança eu tinha medo demais de passar perto de alguma área rural, principalmente durante a noite. Medo de poder presenciar aqueles acontecimentos que eram narrados nessa história. Eu não sei exatamente onde aconteceu este evento, não sei se foi aqui na minha cidade ou foi no Mato Grosso. Enfim, eu vou narrar para vocês. É uma história muito assustadora. Eu espero que você goste da história. Como eu já disse, não sei onde aconteceu, nem se realmente é uma história verdadeira, mas que deixava tanto a mim quanto os meus amigos, quando crianças, muito assustados. Isso eu posso afirmar para você com certeza de que realmente aconteceu. Engraçado que durante o dia, tanto eu quanto os meus amigos, a gente sempre brincava a respeito da história que falava sobre uma árvore que chora. A gente sempre falava: olha, se você ficar aprontando, os seus pais vão te levar até a árvore que chora e vão deixar você lá para passar a noite ali, escutando o choro da noiva. A gente brincava assim. Mas quando chegava a noite, a gente não queria nem saber sobre este assunto. E todos evitavam fazer qualquer tipo de comentário sobre aqueles acontecimentos, que a gente nem sabia se realmente aconteceram, mas eram muito assustadores para nós. A história falava que num certo lugar existia uma mulher que praticava feitiçaria. E ela era apaixonada por um rapaz. Mas aquele rapaz não gostava daquela mulher. E ela sempre falava que se o amor dele não fosse dela, ele também nunca iria se casar com uma outra mulher. Se ele não fosse dela, então ele também não seria de mais ninguém. O tempo foi passando e aquele rapaz começou a namorar uma moça que morava perto da casa dele. Eles trabalhavam juntos numa roça e o namoro acabou acontecendo. A feiticeira, quando soube daquela história, daquele envolvimento entre os dois, entre aquela jovem e o rapaz pelo qual ela era apaixonada por ele, ela se revoltou e disse que não aceitaria aquilo, faria de tudo para que aquele relacionamento chegasse ao fim. O que ela fez então? As pessoas falam que aquela mulher produziu 2 bonecos com argila, um representando a jovem e o outro representando o rapaz pelo qual ela tinha um grande amor por ele. Mas revoltada porque o homem não gostava dela, ela decidiu acabar com a vida deles. Aqueles bonecos ela produziu com os pés e as mãos amarradas. Depois de prontos, ela enrolou os 2 bonecos num pedaço de couro, levou até o mato. Ela cavou um buraco, colocou aquele pacote lá dentro, jogou terra por cima e depois ela plantou uma árvore sobre aquele lugar para que ninguém descobrisse onde estavam enterrados aqueles bonecos que ela usou como feitiço contra aquele casal que ela tanto odiava. Depois de ter feito aquele trabalho sujo, num certo dia, a bruxa se disfarçou. Ela usou uma peruca comprida, usou algumas pinturas e foi até a casa do rapaz pelo qual ela era apaixonada por ele. Chegando lá, ela chamou o rapaz e disse que precisava do trabalho dele, que ela pagaria bem. E disse que na casa dela, algumas telhas estavam fora do lugar e durante o tempo de chuva havia muitas goteiras lá dentro que estavam estragando os móveis da casa e também algumas roupas. Então ela pediu para que o rapaz aceitasse aquele trabalho e fosse com ela até a casa onde ela morava, para que ele pudesse consertar o telhado. O rapaz aceitou. Ele viu a oportunidade ali de ganhar alguns trocados a mais e foi com aquela mulher sem desconfiar de que aquela pessoa era a feiticeira, a mulher que praticava o mal naquela região. Quando ele chegou na casa daquela mulher, ele pegou a escada e subiu até o telhado. Dizem que ele achou um pouco estranho que no momento que ele subiu,
A mulher também subiu pela escada e foi com ele até em cima do telhado da casa. Mas apesar da estranheza, ele não ligou. Ele achou, a mulher deve ser meio maluca. Ela pede para eu consertar, paga para mim. Uma coisa que ela mesma poderia ter feito, já que ela subiu aqui também. Ele abaixou para arrumar algumas telhas que provavelmente foram tiradas de propósito do lugar. E se distraiu um pouquinho, esquecendo da presença da mulher. A mulher se aproximou e deu um empurrão no rapaz. Ele caiu lá de cima e, infelizmente, ele não resistiu. Depois daquilo, a mulher correu até o vilarejo, pediu ajuda para as pessoas, dizendo que o rapaz que estava trabalhando para ela acabou escorregando lá do telhado e, ao cair, ele quebrou o pescoço. Depois de ouvirem o que a mulher estava falando, muitas pessoas foram com ela até a casa onde ela morava, inclusive alguns parentes daquele rapaz. Mas, ao chegarem lá, uma pessoa reconheceu aquela bruxa, aquela feiticeira, e a revolta tomou conta de todos aqueles que estavam ali e quiseram linchar a mulher. Mas ela conseguiu escapar. Ela fugiu pelo meio do mato. As pessoas foram atrás dela, mas não conseguiram encontrá-la. E aquela feiticeira nunca mais retornou àquela região onde ela morava antes. E o medo do que as pessoas poderiam fazer com ela fez com que a mulher desaparecesse e nunca mais ninguém ouvisse, nem mesmo falar onde ela poderia estar vivendo durante aqueles dias do seu sumiço. Alguns meses depois daquele acontecimento, aquela jovem que namorava o moço que a bruxa empurrou lá do telhado, ela começou a ficar doente. Ela caiu de cama e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. A moça chorava o tempo todo. As pessoas, no início, acreditavam que ela estava chorando pela falta do seu amado. Ela tinha sonhos de se casar com ele, mas infelizmente aquele acidente fatal que foi causado por aquela feiticeira impediu a união daquele casal. Então a família sempre achava que o sofrimento daquela jovem era exatamente por isso, porque o seu sonho foi cancelado de uma forma tão cruel. Mas os dias foram passando, aquela moça foi emagrecendo, o seu quadro de doença foi ficando pior ainda, e sempre chorava durante o dia, durante a noite, e as pessoas não sabiam o que fazer para ajudar aquela pobre jovem que sofria ali na cama. A família não tinha dinheiro para ir à procura de um médico para que pudesse ajudar aquela moça. E infelizmente, ela não resistiu e padeceu. Alguns anos mais tarde, surgiu a história de que existia lá no meio do mato uma árvore que chorava. E todos acreditavam que essa tal árvore seria aquela que a feiticeira plantou em cima do lugar onde ela enterrou aqueles dois bonecos, simbolizando o moço e a moça que estavam namorando. Mas nunca ninguém foi até aquele lugar para tentar descobrir se realmente havia ali uma árvore que chorava, principalmente em dias de vento ou dias de chuva. E muitos falavam que o motivo do choro era que um galho da árvore, ao encostar no outro galho, havia um atrito entre eles e aquilo causava um efeito de choro. Parecia gemidos de pessoas. Uma certa vez também, um homem voltando do vilarejo durante a noite, ele passou por uma trilha no meio do mato para encurtar o caminho até chegar à casa onde ele morava. Naquela trilha escura por onde ele estava passando, ele começou a ouvir choro de uma moça. Ele parou um pouquinho, ficou escutando e em seguida ele se dirigiu na mesma direção de onde estava vindo aqueles ruídos. Ele tocou o seu cavalo e de repente ele viu uma árvore grande e embaixo dela havia o vulto de duas pessoas, um homem e uma mulher. Parecia dois jovens. A lua estava iluminando aquele lugar
e ele pôde ver perfeitamente de que realmente havia duas pessoas sentadas embaixo da árvore e elas estavam chorando. Ele começou a se aproximar mais um pouco, na intenção de perguntar para aqueles dois se eles precisavam de alguma ajuda. Mas naquele momento, ele foi impedido por uma varada que ele levou na costa. Parecia que um vulto maligno, um espírito maligno surgiu naquele lugar e começou a agredir aquele homem para que ele se afastasse daquele lugar. O cavalo também sentiu a presença daquele ser esquisito e saiu em disparada. E o homem não conseguiu se aproximar de onde estavam sentados aquele casal que estavam chorando. O homem foi embora. Até hoje as pessoas falam que é preciso alguém de coragem ir até aquele lugar durante a noite, cortar aquela árvore e desenterrar o que está escondido embaixo das suas raízes, para que assim o espírito tanto da moça quanto do jovem sejam libertados daquela maldição.